Eu não gosto da ideia, né, que se criou de cães de comunidade. Não gosto, mas porque esses cães de comunidade estão sujeitos a todo tipo de situação. Envenenamento acontece o tempo inteiro. Maus tratos acontece o tempo inteiro. Eu já dei aula, dou aula há 20 anos. Eu já tive dezenas de alunos, adolescentes, que um moleque com 16 anos me enfia porrada. Na minha concepção, crime hediondo não tem idade. Não precisa baixar a maioridade penal, já que a discussão é essa. Não precisa, mas crime considerado hediondo não tem idade. Ele é hediondo e acabou. Sabe, a coisa tá tão monstruosa que eu não duvido nada. Eu não duvido nada que tenha ação do Discord aí. Não duvido nada. Isso é um problema muito sério. Não duvido. Mas também não duvido da crueldade humana, tá? Para falar dessa notícia aí que cada vez que eu leio mais, que eu assisto mais alguma coisa sobre o caso, mais eu fico revoltado e até embrulho o estômago de falar sobre isso. Então, o que se sabe até agora, Fernanda, sobre o cão-orelha, né? Você sabe que essa situação só piora. Só piora porque agora há pouco eles fizeram a autópsia aí. Primeiro vamos tentar explicar para caso alguém não tenha entendido. O Orelha era um cãozinho cuidado pela comunidade ali na praia em Santa Catarina, na Praia Brava, em Florianópolis, há mais de 10 anos. Então, ele tinha ali a casinha dele, tinha o pratinho de refeição e água, ele ficava na rua, numa casinha de madeira, e cada dia uma pessoa levava a comidinha dele. Tinha, se eu não me engano, o seu Michel, que era o maior responsável ali, que era bem apegado à Orelha. No comecinho de janeiro, ele sumiu, ele desapareceu e as pessoas começaram a procurar. E aí, quando encontraram o Orelha, ele estava completamente machucado, sangrando, com diversos cortes pela cabeça, pelo corpinho. Levaram ele para o veterinário. Um papo de prego? É que pregaram na cabeça, não foi? Então, eles bateram, né, com a madeira. E aí, levaram para o veterinário, não deu tempo. O veterinário falou que era irreversível, pediu. Esse daí, tadinho. Poxa vida. Disse que precisaria fazer eutanásia no cachorro, porque não tinha mais condição. E eutanásia agora há pouco, a injeçãozinha para letal, né? A injeção letal. E aí, todo mundo entrou em desespero e queria saber quem foi que fez isso com a Orelha. E começou uma investigação, inclusive, da Polícia Civil. E as pessoas começaram a apresentar, né? Algumas pessoas começaram a apresentar algumas imagens que foram gravadas nesse momento do espancamento desses 4 adolescentes contra o Orelha, e já surgiu muita coisa depois disso. As pessoas que mostraram as imagens sendo ameaçadas disseram que por alguns membros da família. Uma juíza que seria responsável pelo caso depois falou, olha, melhor, depois que a bomba estourou, vou me retirar desse caso, já que eu tenho ligação com a família. Mas antes disso aconteceu essa comoção, principalmente em rede social. E algumas horas atrás, agora, o Orelha passou por autópsia e descobriram um pedaço de madeira dentro dele. Nossa. E esse pedaço de madeira, ele só poderia estar dentro do corpinho dele se fosse introduzido. Então não é devido às pancadas. Ou ele comeu um pedaço. Não. Era um pedaço grande de madeira, o que causou ainda mais revolta, principalmente nas redes sociais. Aí parece que os adolescentes que não são... era recorrente, né? Eles já tinham maltratado outro cachorro, tentado afogar. Tinham tentado afogar um outro cachorro, inclusive um delegado acabou adotando um cachorrinho, né, que sobreviveu. Olha lá, a gente tem aí as imagens, né? E essa pessoa que teria feito essas imagens que foi ameaçada, que diz que está sendo coagida por um membro da família. Então a polícia começou a investigação agora também em cima dos membros da família, para saber quem é que está coagindo as pessoas que tem alguma pista, que sabia de alguma coisa. Por se tratar de uma família com muitos bens, né, na cidade, me parece que eles têm lojas, têm, eu não sei se é faculdade, alguma coisa assim, né? Eles se sentiram amedrontados e se sentiram inseguros em depor contra a família. Entendi. Mas, quando aconteceu toda essa comoção na rede social... na Disney, parece, né? As pessoas até disseram assim, olha, essa mãe foi muito incoerente, mandou os meninos para Disney. Pelo que eu apurei, eles já tinham ido. Essa viagem já estava marcada. Eles não foram para a mãe tirar ali dessa situação. Para fugir do...
Tem duas vertentes muito importantes aí, Vilela. No meu ponto de vista, eu li bastante sobre o caso. Uma é a crueldade que foi cometida e não dá pra gente normalizar isso, até porque a gente está falando de jovens de 16, 17 anos e não de crianças pequenas, como foi dito no primeiro momento, né? Se fossem em vários outros países, né, professor, eles estariam presos, com certeza. Na nossa legislação, a gente tem o ECA, então provavelmente eles vão somente ser advertidos. Eu não sei nem se eles podem pagar de alguma forma essa crueldade que eles cometeram. Mas existe também uma força muito grande na internet que pegou os dados desses meninos com nome, RG, a escola que eles estudam, o horário que eles saem, e começaram a pedir apoio para as facções. Nossa. Sabe? Um erro não justifica o outro. Exatamente, pedindo para que as facções tomem a frente dessa situação e que tinham que dar uma surra. Eu acho que a gente não pode misturar os assuntos, né? Que eles cometeram um crime e isso é uma atrocidade, não tem o que falar, né? Não são crianças. Posso colocar o biólogo Henrique no papo aqui? Ah, com certeza. Vamos ele lá. vai explicar ainda melhor. Henrique, tá ouvindo a gente? Boa noite, pessoal, tudo jóia? Você tá aqui? Tô aqui, cara, tô aqui. Tô me vendo? Como é que tá? Você tá no Beleza? cenário daqui. Eu gostei desse cenário Cara, aí. eu tô aqui no Inteligência Limitada. Já tá o cenário pronto. Exato. Seja bem-vindo. Mas eu não poderia explicar melhor, não. Acho que já foi explicado, cara. Ela explicou bem aí, né? E Então, me causou muita revolta, Vilela. Eu tava acompanhando esse caso desde o início, desde antes de estourar, né? Ah, é? Mas o que me mais causou revolta, além do prego, né? É o fato de ter sido introduzido na garganta do bicho um pedaço de pau, cara. Olha a crueldade que esses caras fizeram. Isso me causou uma revolta muito grande, cara, na boa. Foi terrível, cara. Com certeza não foi um acidente, não é aquela coisa que você fala, O não, laudo veterinário diz que não foi um acidente, que ele foi introduzido de forma contundente, entende? e não é um cachorro que atacou e eles estavam se defendendo, não tem nada disso. Não, ele era dócil. Era dócil. E você sabe qual que é o tipo de punição que eles podem sofrer? Cara, eles são adolescentes e a punição é punição socioeducativa. Eles podem ficar reclusos por alguns meses, mas não mais do que isso, tá? Hoje você tem, para animais, você tem alguma legislação aumentada para maus tratos, para gato e cachorro, o que não abrange para outros animais. Por exemplo, o cara matou uma onça, não dá praticamente nada, né? Se ele usou o cachorro para caçar a onça, ele vai pegar uma pena bem maior. Mas, de uma maneira em geral, não é muita coisa. E para adolescente, é menos ainda, tá? Pois é. E o que as pessoas podem fazer quando sabem de maltrato de animais? Existe um procedimento, Henrique? Cara, existem delegacias especializadas em maus tratos, mas em qualquer delegacia você pode fazer a sua denúncia, que vai ter lá o setor. Qualquer uma delegacia você pode fazer, que eles vão te encaminhar, né? Vão avaliar bem as leis ali. Esse caso foi muito sinistro, né? Vamos voltar a falar sobre o caso. Você tem ali jovens de classe média alta, eles são muito, pelo que a gente pesquisou, eles têm uma grana muito alta. Eu não partilhei dados dele no meu canal, eu recebi tudo, tá? Eu recebi vídeo, recebi o que você imaginar. Mas é muita irresponsabilidade que o influenciador venha e coloque, principalmente, dados de adolescentes. Então, eu sei que a gente quer vingança, a verdade é essa, né? Nosso sentimento é vingança. Mas vingança não é justiça. Não. E a gente, como influenciador, a gente não pode chegar aqui e incentivar uma turba de pessoas a cometer um crime de volta, né? E, enfim, a justiça ela tá aí para isso. Agora, a justiça ela é muito branda, Vilela, isso é uma verdade. E a justiça precisa ser revista. Voltou a discussão sobre maioridade penal, por exemplo, que na minha concepção, para crime hediondo não existe maioridade, então isso é uma discussão que tem que ser levada em conta. Claro, eu não sei se esse crime ele entraria em crime hediondo. Encaixaria aqui, para mim porque na boa, não existe nada de bom, na minha concepção, não existe nada de bom que saia de adolescentes que tentaram afogar um cão, depois tentaram degolar um outro cão, depois enfiaram um objeto de madeira goela abaixo de um cãozinho fofinho
Cãozinho fofinho que vivia ali, que ia com todo mundo, fazia carinho ia fazer festa para todo mundo. Provavelmente, eu imagino a cena, né? Que essas coisas passam na minha cabeça. Um cachorrinho que deve ter chegado até eles, abanando o rabo, achando que ia ganhar carinho, e o que ganhou foi um prego na ficou explicado se foi uma madeira, um objeto como madeira pregada que eles tacaram na cachorro ou se tentaram martelar o cachorro. Parece que existia material do crânio extravasando ou algo parecido. Sabe, é um cachorro que procurava carinho, com 10 anos de idade, procurando carinho, e o que recebe de adolescente, de 4, não foi de um só. E não é aquela situação que você falou assim, mas é porque ele foi, sei lá, maltratado quando era criança. Não, porque ele é um pobre coitado, não teve educação. Não, eles tiveram tudo isso. E geralmente esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que vai no futuro cometer um crime contra a mulher, cometer um crime bobo, né, por uma discussão, e fica por isso mesmo. Pois Isso é uma coisa assim. A gente já trouxe várias pessoas aqui, psicólogos, psiquiatras, que eles dizem que maltratar animal é um sinal de psicopatia. Claro que eles não são adultos ainda, então não se aplica a eles, mas se fossem adultos, com certeza eles teriam um traço, eles seriam... Mas pode estar demonstrando alguma coisa que pode vir a assim, ser, se a gente né? parar friamente para pensar nesse assunto, é algo de uma monstruosidade tão gigantesca. Porque é mais... É comparável a um bebê, a uma criança... Exatamente. Porque um cachorro desse não faz mal pra ninguém, ele não tem como se defender. E é como ele disse, provavelmente esse cachorrinho chegou de... Sim. abanando o rabinho ali, achando Porque que ia se ganhar fosse um um vira-lata carinho. mais esperto, provavelmente fugiria. Poderia tacar o dente ali, tentar se defender, né? Exatamente. Então é uma coisa que não tem explicação. Sim. E aí, provavelmente os outros tentaram. Provavelmente, eu acredito que o Caramelinho deve ter tentado morrer. Também são calmos os outros, mas provavelmente foram mais espertos na hora de lidar com a situação. Podem ter dado uma mordida ou algo parecido e se safado deles, né? Ao ponto que esse cachorrinho, o Orelha, ele já era menor, parecia ser mais dócil mesmo. Às vezes apanhou e não entendeu que estava apanhando. Você tem noção? Porque é um cachorro de comunidade, cuidado por todo mundo, e por isso começa a se apegar muito a pessoas, né? Eu até falei no meu canal, eu sou um cara que sou contra, eu não gosto da ideia, né, que se criou de cães de comunidade. Eu não gosto, não é porque eu não gosto de cachorro, pelo contrário, eu amo cachorro, mas porque esses cães de comunidade estão sujeitos a todo tipo de situação. Envenenamento acontece o tempo inteiro. Maus tratos acontece o tempo inteiro. Intempéries, como enchentes, etc. E mais um monte de outras coisas. E as pessoas, às vezes, acabam atrapalhando com esse lance de cães de comunidade. Não é tolerável. O governo ele tem que agir de alguma maneira para retirar esses cães de lá. Não é bonitinho, entende? Eu sei que é muito legal, tu vê o cachorrinho lá, tu faz carinho, etc. Mas são cães que precisam de ajuda. Tanto é que esse aqui está mostrando que cão de comunidade não é a coisa adequada. Não é adequado você ficar fazendo um monte de casinha para cachorro, ao ponto deles ficarem sujeitos a esse tipo de coisa. E sem contar que você tem alguns casos também de selvagem de alguns cães que acabam atacando pessoas, etc. Não é o caso, não é esse caso, é um cachorrinho que não ataca pessoas, mas acontece. Mas são cães que estão o tempo inteiro sujeitos a atropelamentos, porque vão correr atrás de moto, etc. E é atropelado, e fica por isso mesmo. Então não é aceitável que os governos aceitem isso. Isso também é uma coisa a ser questionada. Não é para ter cão de comunidade. Cães têm que ser resgatados. E aí também acende um outro ponto, Vilela e Marcílio, né, e a galera. O outro ponto existe uma quantidade grande de ONGs, e algumas são bastante sérias, principalmente aquelas das tias, das vovozinhas, que tiram dinheiro do próprio bolso. Mas tem uma grande quantidade de ONGs que recebem até emendas parlamentares, recebem ajuda do governo do estado, do município, e sabe, resgata gato, tira gato, resgata cachorro, tira cachorro, e só aumenta cão e gato de rua, estranhamente, mas elege vereador e deputado pra caramba. Então isso tudo tem que ser avaliado, sabe? Com certeza. E o que a gente não espera é que não fique por isso mesmo, porque tem uma grande possibilidade de não acontecer nada e simplesmente ficar do jeito que Olha, tá. eu acho que não só eu, todo mundo, inclusive você e todo mundo aqui, né, tá fazendo esforço dioturnamente, os influenciadores,
para que esse caso não fique impune, porque como foi dito aqui, né, parece que os familiares são bem poderosos, ameaçaram em termos financeiros porteiro e etc, né? Estão fazendo ameaças em termos de emprego e etc, o cala a boca, não sabe o que você está falando e esse tipo de coisa. E a gente sabe que no Brasil, rico não paga pelos seus crimes. A gente cansa de ver aí, às vezes, crimes com pessoas, contra pessoas, e a galera escapa, fica anos foragido, etc. Ainda mais se tratando de adolescentes, e ainda mais se tratando de cães. Por si só, a lei vai ser muito branda com eles. Por si só, a lei será muito branda. Mas é preciso mostrar para essa galera que não pode ficar assim, cara. A gente tem que rever essas leis. Pois Com é. certeza, né? Rever as leis. E eu concordo contigo quando você falou que eu acho que tem que rever essa coisa também da maioridade penal para casos de assassinatos, de mortes brutais. Porque aí realmente vai para outra esfera. Né? Vilela, eu sou professor de ensino fundamental e médio e superior. Eu já dei aula, dou aula há 20 anos. Eu já tive dezenas de alunos, adolescentes, que um moleque com 16 anos me enfia porrada, velho. E olha que eu tenho 1,70 m e sou parrudinho, velho. Fiz jiu-jitsu, mas tem uma moleque aí com 16 anos que se o moleque me pegar, me massacra. Nós dois, a gente tá ferrado. É, exato. E a gente sabe que adolescente, dependendo do adolescente, ele tem força. Ele, como a gente vê aí, às vezes, até de forma quase que rotineira, um adolescente assaltando para pegar um celular do outro, matando, e etc. E fica por isso mesmo. Então, assim, na minha concepção, crime hediondo não tem idade. Não precisa baixar a maioridade penal, já que a discussão é essa, não precisa, mas crime considerado hediondo não tem idade, ele é hediondo e acabou. Pois é. Inclusive, eu quero lembrar aquele caso lá na Inglaterra, onde você teve 2 adolescentes, se não me engano, um de 12 e outro de 11 anos, que pegaram um bebê. Esse caso é clássico na Inglaterra. Pegaram um bebê, enfiaram pilhas pelo óbvio, né? E colocaram ele na trilha do trem, pro trem passar. Meu Deus. Depois, quando foi questionado, Vilela, perguntou por que se fizeram isso, eles disseram que foi por... queria saber o que tinha dentro. E eu não preciso nem lembrar dessas coisas que existiam no Discord, você lembra? Que tem que investigar também se essa molecada não tá no Discord também compartilhando vídeo ou foi alguma aposta, algum desafio. De onde vem isso? Eu fiquei perguntando isso pra mim mesma, porque não é algo que pode ter acontecido, algo que seja aceitável, da gente falar, olha, sei lá, criançada, molecada, porque não são crianças, né? Vai ter que ouvir. Mas vai ter que isso investigar. será... A gente fala tanto desses desafios de internet hoje... Sabe, a coisa tá tão monstruosa que eu não duvido nada. Eu não duvido nada que tenha ação do Discord aí. Não duvido nada. Isso é um problema muito sério. Não duvido. Mas também não duvido da crueldade humana, tá? Porque... Não assim, tem razão nenhuma, né? Simplesmente fizeram porque podiam, né? Já vi adolescentes fazerem coisas horríveis. Não é porque são adolescentes que não podem fazer. Podem sim. Pois é. Obrigado demais. Eu acho que